Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e nessa lição vamos estudar o capítulo 8, Associação, do livro Pensamento e Vida do Emmanuel. Esse capítulo eu considero ele bastante importante. Por quê? Porque eu consegui entender uma frase que Cristo disse, mas que eu não conseguia entender, não conseguia entender a profundidade, eu não conseguia ter a profundidade do que ele havia falado. A frase é o seguinte: não julgueis para não serdes julgados pela mesma medida. Essa é a frase, tá? Por que eu não entendi essa frase? Olha só, o que Cristo está falando? Ele está falando assim: não julgueis, para a gente não julgar, para não serdes julgados pela mesma medida. Ou seja, se nós julgarmos alguém, nós seremos julgados pela mesma medida. E aí, por exemplo, quando, naquele meu momento lá de ignorância ainda das coisas, né? Eu ficava assistindo aqueles programas, tipo da Atena, esses programas aí que só fazem mal pra gente, né? E aí a gente fica assistindo aqueles programas e aí fica fazendo o quê? Julgando. Ah, fulano de tal matou, então ele merece o castigo, blá blá blá, né? E a gente fica entra nessa onda, nessa vibe aí, né? E aí eu ficava pensando, mas por que Cristo falou isso, né? Se eu julgar então aquele que está ali no Datena, por exemplo, eu vou ser julgado pela mesma medida. E aí, lendo esse capítulo aqui, eu entendi e eu acredito que você vai entender também. Então vamos começar a estudar esse capítulo e aí eu vou explicando devagar para você entender isso também, porque isso é muito, muito, muito importante e nós cometemos esse erro o tempo todo. Se a gente não vigia, a gente comete esse erro. Só que para você vigiar, você tem que saber o que vigiar. Então isso aqui, esse ponto, esse capítulo 8 aqui, ele ensina justamente um ponto que você precisa vigiar na sua vida, que você não pode fazer. Ou seja, que você não pode ficar julgando, você não pode ficar assistindo aos programas do Datena, o telejornal, que fica falando ali do político que roubou, que deixou de roubar. Não se desconecta dessas mídias aí, tá? Dessas mídias negativas, tá? Eu sei que é a verdade que está sendo colocado ali, tá? Quer dizer, eu acho que deve ser, né? Mas não fica prestando atenção nisso, porque isso vai fazer mal para você. E você agora vai entender por quê. Então, capítulo 8, Associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Então, o que o Emmanuel está falando aqui? Que todos nós estamos conectados uns aos outros pelo pensamento. Então, ele está falando assim, se nós pudéssemos ver os nossos pensamentos, nós perceberíamos o quanto nós estamos ligados uns aos outros. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos, à cata de comida, formando assim corpos que conhecemos. Então o que ele está falando aqui? Que nós vivemos em regime de associação o tempo todo. E aí ele vai trazer um sábio lá da antiguidade, de antes do nascimento do mestre aqui na Terra, o Demócrito. E o Demócrito, ele falava que tudo é formado por pequenas partes indivisíveis, que é o átomo, né? Átomo significa não divisível.
Depois, claro, agora, na nossa época, nós descobrimos que um átomo, ele pode ser mais dividido, ele pode ser dividido em elétrons, nêutrons e prótons, e esses nêutrons, elétrons e prótons também podem ser divididos em quarks e outras subpartículas, né? Mas naquela época, isso aqui era um conhecimento muito avançado, que inclusive o homem, no decorrer da sua história, acabou até abandonando. Depois que ele volta no iluminismo, lá para o século XVIII, que ele começa a trazer de volta essas ideias do átomo. Mas o homem tinha abandonado isso, ele tinha voltado para aquela ideia dos 4 elementos, da terra, da água, do fogo e do ar, né? E aí o que o Demócrito está falando? O Demócrito está falando o seguinte, que esses átomos, eles são como pombos, que vêm atrás de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Ele está falando o seguinte, que os átomos iguais, as partículas iguais, são atraídas e essa atração forma os corpos. Então, por exemplo, por que existem minas de ferro, né? Vamos entender um pouquinho isso. Por que existem minas de ferro? Porque o ferro, durante a história do planeta Terra, ele foi se juntando, foi se aglutinando. Por isso que nós temos minas de ferro, minas de ouro, minas de vários tipos de coisas no planeta Terra. Por quê? Porque esses materiais, eles se aglutinaram e aí formaram as minas, tá? E é isso que o Demócrito está falando, que o Emmanuel trouxe lá da antiguidade para nós entendermos isso. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquirição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitacional. Então, aqui ele está falando lá dos conhecimentos do átomo, né? Esse livro, eu acho, foi escrito em 1980, eu não lembro o ano que ele foi escrito, mas ele está trazendo aqui conhecimentos de química, né? E que deixava assim, os leigos em espiritismo, deixavam de boca aberta, porque o Chico Xavier, ele não tinha estudado nada sobre química, né? Ele tinha parado ali no 1º grau, se eu não me engano, ele não estudou muito, né? Ele não teve a oportunidade de estudar muito. E aí, esse conhecimento aqui, para um leigo de espiritismo e que conhece um pouquinho ali de física, de química, ele começa a ficar em dúvida, né? Isso aqui meio que coloca uma pulga atrás da orelha do cético, né? Porque ele vai parar e pensar, mas como que o Chico Xavier sabe disso aqui? Mas isso aqui não é o conhecimento do Chico Xavier, né? Isso aqui é o conhecimento do Emmanuel, que está sendo transmitido pelo Chico Xavier. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Olha só, ele está falando aqui de física. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Então ele está fazendo o que aqui? Um paralelo. Ele está fazendo um paralelo entre as leis físicas e as leis de Deus, e as leis naturais, as leis do Espírito, tá? Ele percebeu o quê? Ele entendeu o quê? Que as leis da física material e as leis de Deus são as mesmas leis. Por que são as mesmas leis? Porque o autor é o mesmo. Quem que é o autor dessas leis? É Deus. Então, tanto no mundo físico, as leis físicas, como as leis espirituais, as leis de Deus, elas são
parecidas, se não iguais, né? Em alguns aspectos elas são até iguais. Então você pega, por exemplo, a lei de atração, de ação e reação, né, da física. É a mesma lei de ação e reação espiritual que nós estudamos ali no Livro dos Espíritos. E assim por diante. Então, aí ele está comparando as nossas vidas com os planetas, com os átomos e com os sistemas solares, que eles são muito parecidos, né? Um átomo, ele nada mais é do que um sistema solar em miniatura. E um sistema solar nada mais é do que um átomo gigantesco. E aí ele está falando assim, que da mesma forma que na natureza, tanto no micro como no macro, nós temos esses fenômenos de atração e repulsão, né? Na vida espiritual também é assim. É assim, nós somos atraídos por aqueles que se parecem conosco. E nós nos afastamos daqueles que não se parecem tanto conosco, tá? É o contrário do que se acredita, por exemplo, no magnetismo é diferente, né? No magnetismo, o positivo, o polo positivo atrai o polo negativo, né? Mas isso é só o magnetismo, tá? Na verdade, o magnetismo é uma força que o cientista da Terra ainda não conseguiu desvendar muito bem, não conseguiu entender muito bem, tá? Mas a maior parte das coisas, elas funcionam por atração de semelhantes. Então, eu sou atraído por pessoas, por ideias, por pessoas no sentido de ideias, tá? Eu sou atraído por ideias que são parecidas com as ideias que eu já tenho. Você é atraído ou atraída por ideias que você já tem na sua mente. E aí o que acontece? Nós formamos grupos, por isso que se formam as panelinhas. Por exemplo, quando a gente está numa palestra, quando a gente está num evento grande, que tem bastante gente e tal, né? A gente vai para uma rodinha e tal, e de repente aquela rodinha não está falando nada do que interessa para a gente, né? A gente pega e troca de rodinha. Aí a gente vai para uma outra rodinha, aí a gente fica naquela. Por quê? Porque nós sentimos afinidade com o assunto que está sendo conversado naquela rodinha. Por isso que nós ficamos naquela rodinha. Então as panelinhas, elas na verdade, elas são naturais, elas são coisas naturais, elas fazem parte da nossa forma de ser, tá bom? Então aí eu vou repetir essa frase aqui, olha só. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Foi o que eu acabei de falar, né? É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamo-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então, tem pessoas que nós nos afastamos delas. Por quê? Porque nós não nos simpatizamos, as nossas ideias não batem, tá? Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, o que acontece? Olha só. O nosso pensamento, ele é matéria, lembra sempre disso, tá? O nosso pensamento, ele é matéria que tem peso, tem cheiro, tem cor, tem consistência, tem tudo, é matéria. Só que é uma matéria que ainda é imponderável para o cientista da Terra, para o encarnado cientista da Terra, tá? Mas é matéria. Essa matéria, ela é formada porque nós transformamos uma coisa chamada fluido cósmico universal. Este, o cientista terrestre, ele já desconfia
que está lá mesmo, tá? Ele desconfia não, ele já tem a certeza de que existe. Ele não consegue medir ainda, mas ele já sabe que está lá. Como que ele sabe que está lá? Por exemplo, você pega o vácuo, né? Você pega uma garrafa vazia, um garrafão vazio, e aí, melhor, você está numa sala, e aí eu estou conversando com você nessa sala, tá? Aí por que você está ouvindo a minha voz e por que eu estou ouvindo a sua voz? Porque o som, ele anda no ar. Se não tiver ar, não tem como ter som. Então, nós estamos nessa sala. Aí, nós tiramos todo o ar dessa sala. E aí eu posso gritar que você não vai ouvir o que eu estou falando. Por quê? Porque o som não vai ter um meio para chegar até o seu ouvido. Ou o som que você emitir, ele não vai conseguir chegar até o meu ouvido. Por quê? Porque o som é uma onda, assim como a luz é uma onda, o magnetismo é uma onda. Só que, olha que interessante, a luz e o magnetismo, eles conseguem viajar através do espaço, por exemplo, né? Então, os raios solares chegam até o planeta Terra. Mas espera aí, entre o Sol e a Terra, existe um bom pedaço que não tem ar, que é vácuo, que é chamado de vácuo, né? E como que essa luz está caminhando até o planeta Terra? Ou, por exemplo, nessa mesma sala, se eu tiver um ímã atraindo um ferro, mesmo que eu tire o ar dessa sala, o ímã vai continuar atraindo ferro. Por quê? Porque aquela onda está andando sobre alguma coisa. Assim como a onda do som, ele consegue andar pelo ar, mas quando você tira esse ar, a onda do som não consegue mais andar. O magnetismo, a luz, está andando sobre alguma coisa, sobre algum meio. Só que esse meio, o cientista ainda não conseguiu identificar. Ele já deu o nome de éter, por exemplo. Ele já deu o nome de matéria escura. Ele já deu o nome de antimatéria. Os físicos já deram diversos nomes. Só que ele não entende isso. Não entende ainda que existe uma matéria lá. O fluido cósmico universal, que é justamente essa matéria que não foi identificada ainda pelo cientista da Terra, ele é matéria. E aí, quando nós pensamos, nós pegamos uma porção dessa matéria e transformamos essa porção em pensamento. Por isso que, por exemplo, existem as formas pensamento. Aí, o que o Emmanuel está falando aqui? Olha só, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Vou traduzir isso. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte: quando nós pensamos o bem, nós atraímos pensamentos do bem. Porque outras pessoas estão pensando também no bem. E aí, quando nós pensamos no bem, nós atraímos esses pensamentos que foram pensados por outras pessoas. Assim como quando nós pensamos no bem, esse pensamento ele cria uma forma, nós expelimos e esse pensamento ele é atraído por alguém que está pensando no bem. E o mal a mesma coisa. Por isso que nós temos que nos esforçar para mantermos o nosso pensamento positivo, no bem. Porque quando nós fazemos isso, nós atraímos energias positivas. Mas se nós estivermos pensando no mal,
Ou seja, por exemplo, vou te dar um exemplo do que é pensando no mal. Quando você olha para a televisão e vê no noticiário o político que roubou, que corrompeu, que ele acha que ninguém está vendo, mas todo mundo está vendo lá, tal. E aí você fica com raiva. E aí começa a julgar e condenar aquela pessoa. Você está pensando no mal. E você está atraindo o mal para você. É isso que o Emmanuel vai falar aqui na continuação. Vamos ver isso. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Olha isso que interessante. Isso é uma coisa ainda que eu ainda não consegui amadurecer totalmente na minha mente. Mas olha só. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Então, aqui nesse momento, eu estou expressando, na verdade, o entendimento de milhares de criaturas. Esse entendimento aqui não é só meu. Eu não consegui amadurecer isso ainda, mas é isso aqui. Quando eu estou aqui falando para você sobre esse capítulo, eu estou expressando o conhecimento de milhares de criaturas. E milhares de criaturas também estão me expressando em algum local do planeta Terra. Ou de outro planeta, quem sabe? Mas olha que interessante isso. E aí está acontecendo um fenômeno interessante no planeta Terra hoje, né? Está acontecendo uma polarização. Uma polarização de ideologias políticas, uma polarização de um monte de coisa. Aí por que isso está acontecendo, né? Você pode parar para pensar por que essa polarização está acontecendo. Essa polarização está acontecendo por causa dos mecanismos de busca na internet e por causa das redes sociais na internet. Como assim? Olha só, isso aqui é complexo, talvez você não entenda de cara isso, tá? Mas tem documentários ali no Netflix que fala bastante sobre isso, tá? Se você quiser se aprofundar mais sobre isso, lá no Netflix, eu não estou fazendo propaganda do Netflix, mas já fazendo, né? Tem alguns documentários que falam sobre isso, sobre as redes sociais, sobre o que está acontecendo no mundo e o que está causando essas redes sociais, né? Então, olha só. Então, nós temos uma polarização, né? Como que funcionam as redes sociais e os mecanismos de busca, né? O mecanismo de busca é o Google, né? O Google, o Bing, tem outros. O principal é o Google, né? E redes sociais é o Facebook, Instagram, YouTube é uma rede social, né? O que acontece nessas redes sociais ou nesses mecanismos de busca? Quando você faz uma busca ou quando você entra no Facebook, tudo que você dá like, tudo que você curte, tudo que você dá dislike, no caso do YouTube, todas essas coisas, todas as buscas que você fez no Google, tudo foi armazenado em algum lugar, em algum computador. Tá, até aí eu acho que você já sabia disso, né? Só que aí, por que ele armazena essa informação? Por que esses mecanismos de busca, por que essas redes sociais armazenam essas informações? Para entender você, para entender o seu comportamento, principalmente o seu comportamento como consumidor, tá? Então, esse mecanismo, esse algoritmo, né? Ele não foi feito para fazer o mal. Ele não tem esse objetivo. O propósito é o seguinte, é entender os seus hábitos de consumo para entregar a propaganda correta para você. Para entregar a propaganda daquilo que você quer comprar. Esse era o objetivo. Só que aí esse algoritmo que foi criado
para entender você e a sua forma de navegar, ele começou a fazer o seguinte. Por exemplo, se você tem uma tendência esquerdista, tá? Se você tem uma tendência esquerdista, você vai começar a receber só notícias esquerdistas. Se você é direita, se você tem uma tendência direitista, você vai começar a receber só notícias com viés direitista. Até aí tudo bem, né? Até aí não tem problema. Só que aí surgiu uma coisa chamada fake news. E ninguém estava monitorando essa tal de fake news. Ninguém achou, aliás, ninguém pensou que isso ia acontecer, né? Ninguém pensou que teriam seres humanos capazes de colocar mentiras na internet para manipular as pessoas, né? E aí o que aconteceu? Teve candidatos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, não vou citar nomes aqui, mas que utilizaram isso para vencer as eleições. Porque se não tivesse isso, não teriam ganhado a eleição. Como assim, né? Como que funciona? Uma fake news, ela é uma notícia espalhafatosa. Uma notícia espalhafatosa, é uma fofoca. É uma fofoca, é para você entender, é uma fofoca, só que é uma fofoca mentirosa, né? Tem a fofoca verdadeira, mas tem a fofoca mentirosa. O que a fofoca faz na mente das pessoas? Gera curiosidade, né? Todo mundo começa a clicar ali. Todo mundo começa a dar like ou dislike ou compartilhar. A tal ponto que uma fake news tem o poder de se espalhar 6 vezes mais rápido do que uma notícia real. Com isso, alguns candidatos no Brasil, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo em que nós temos uma democracia, as fake news colocaram pessoas que normalmente não ganhariam ali no poder. Por quê? Porque isso polarizou a população, inclusive. Então, o que está acontecendo? Essa polarização que está acontecendo hoje, acontece porque quem é de esquerda começa a receber fake news talvez, sobre a direita, por exemplo. E quem tem a tendência direitista começa a receber fake news da esquerda. Só que aí, peraí, você pode estar se perguntando, não, mas quem é de esquerda está vendo a mesma coisa que a direita está vendo, né? E quem é de direita está vendo a mesma coisa que a esquerda está vendo. Não, não está. O seu perfil no Facebook, no Google, no YouTube ou em qualquer uma dessas mídias aí, você vê coisas altamente personalizadas para você. Quanto mais você navega, mais personalizado torna a entrega de conteúdo para você. O meu conteúdo, o conteúdo que eu vejo numa busca do Google é diferente de uma busca no Google que você faz. Só que aí existem as tendências, né? E existem basicamente no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos também isso acontece, duas tendências, a tendência entre esquerda e a tendência entre direita. E aí o que acontece? Acontece essa polarização, está acontecendo essa polarização por causa disso. E aí, na verdade, isso virou um problema, né? Então, aqui é isso que o Emmanuel está falando. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. E aí, com esse algoritmo que foi criado aí pelas redes sociais e pelos mecanismos de busca, o que acontece? Você
agrega essas pessoas, você polariza essas pessoas. Ela já tem uma forma de pensar com uma tendência esquerdista ou direitista. Mas os mecanismos de busca estão polarizando esses dois lados. Na verdade, isso virou um problema, que eles estão buscando uma solução para resolver isso. Para, por exemplo, fazer com que fake news não se espalhe. Só que eles não conseguiram ainda, tá? E aí isso está polarizando as pessoas. É isso que o Emmanuel está falando. Então, milhares de criaturas que pensam da mesma forma, elas se aglutinam. E quando eu estou aqui falando, eu estou expressando o conhecimento de milhares de criaturas. E quando alguém está se expressando em alguma parte deste mundo, ou deste universo, ou em qualquer parte do universo de universos, ele está expressando um conhecimento ou uma opinião que eu tenho também, tá bom? O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Então, quando a gente pensa, a gente deseja. Quando a gente deseja, a gente sente. E esse sentimento gera uma energia que nós consumimos para conseguirmos atingirmos aquele desejo. Eu sei que está um pouco complexo, mas é assim. Nós nos movemos por causa do nosso sentimento. Nós nos movimentamos quando acreditamos em alguma coisa. Se nós acreditamos que na direção X é o lugar certo, nós nos movimentamos para o lugar X. Porque nós sentimos que o lugar X é o lugar correto. Ou o lugar Y, ou o lugar, enfim. E é isso que ele está falando aqui. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Porque o desejo, ele direciona para onde nós vamos. Ele é a alavanca do nosso sentimento. E esse sentimento gera energia que nos faz movimentar em direção àquilo que está dentro da nossa vontade. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os. Lembra sempre que o Emmanuel fala que a nossa mente é um espelho, tá? Que ele pode refletir o bem ou pode refletir o mal. Então, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Lembra do começo da aula que eu falei para você? Não julgueis para não ser julgados pela mesma medida. É isso que ele está explicando aqui, é isso que o Emmanuel está explicando aqui. Olha só, vamos lá de novo. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, quando a gente está na frente da televisão assistindo o Datena, ou outro programa desse tipo qualquer, ou noticiário, que está falando lá sobre o político que botou o dinheiro na meia, sei lá. E aí a gente fica prestando atenção nos detalhes que o cara pegou e conversou com o fulano e vai entrando nos detalhes. O Emmanuel está falando assim, que o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo, olha só, olha o verbo, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir, isso é alimento, digerir, essa espécie de alimento
que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Olha só, quando você está na frente da televisão, assistindo aquele programa deprimente, Datena, ou seja lá, os programas parecidos com Datena, tem um monte aí agora, né? Você está se alimentando de energias negativas. Você está se alimentando de imagens deprimentes. Você está fazendo a coisa errada. Por isso que Cristo falou, não julgueis para não ser julgados pela mesma medida. Porque quando você está julgando alguém, você está se alimentando daquelas energias negativas. É isso que acontece. Olha só a continuação. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo-o, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Olha só, então, aquilo que nós assimilamos, aquele alimento estragado que nós absorvemos porque estávamos julgando alguém, essa corrupção, né? Essas imagens deprimentes, elas começam a ser expressados pelo nosso corpo físico ou pelo nosso corpo perispiritual, que também é um corpo físico, mas ele é mais sutil, que está numa matéria que o cientista da Terra ainda não consegue pesar, medir, né? Então, o que ele está falando aqui? Que você começa a fazer a mesma coisa que você estava julgando. E aí vem a segunda parte da frase de Cristo. Para não ser julgados pela mesma medida. Então, quando você julga alguém, você está se alimentando daquelas energias negativas. Aquelas energias negativas, elas vão se incorporando ao seu corpo e perispírito. E aí daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa que você estava lá julgando, criticando. Olha só, vamos continuar para você ver que é isso, tá? Eu estou antecipando um pouco o texto, mas você vai ver que é isso que o Emmanuel está falando aqui, olha só. É por essa razão que geralmente os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Porquanto, interessados em descer às minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Olha só que coisa. E eu acho, ainda hoje, eu acho isso uma coisa maluca. Na verdade, eu acho uma coisa maluca, mas ele está falando o seguinte, você critica, quando você fica criticando tanto uma pessoa, você vai absorvendo essa energia negativa, você vai refletindo no espelho da sua mente essa coisa ruim que você está julgando. E aí daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Porque você absorveu inconscientemente essas emanações, essas energias. Lembra que o pensamento, ele é uma energia que tem peso, cor, cheiro, textura, tem tudo. É uma energia materializada, é matéria. Então, quando você está julgando alguém, quando você pega e fica assistindo a televisão e fica, nossa, esse político, ele merece cadeia, blá, 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 não sei o quê. Quando você faz isso, você está absorvendo energias negativas. Mas aí você pode me perguntar, tá, e o juiz, né? O juiz também não julga? O juiz julga, não julga?
Mas o juiz, ele julga com raciocínio. Ele não julga com a emoção. O trabalho do juiz é uma coisa fria. Ele, na medida do possível, que é impossível você não colocar um pouco de emoção, né? Mas na medida do possível, ele tenta não colocar a emoção dele. Ele tenta julgar de acordo com o que está na lei, de acordo com o que diz a jurisprudência, de acordo com o que diz o que tem que... Enfim, não importa. Mas ele faz de forma racional, ele não faz de forma emocional. O problema é julgar de forma emocional. Como assim julgar de forma emocional? Quando você fica com raiva na frente da televisão, porque fulano de tal aumentou o salário dele em 50%. Quando você fica com raiva porque fulano de tal se enriqueceu roubando o poder público. Quando você faz isso, você está assimilando essas energias. O juiz não, o juiz ele está sendo frio naquele julgamento dele. Ele tenta, na medida do possível, não envolver a emoção. Claro que é impossível ele não envolver 100% da emoção, né? Principalmente, por exemplo, o pessoal do penal, né? O pessoal da vara da infância e juventude, eles devem sofrer muito ali, né? Mas na medida do possível ele tenta ser só racional. É impossível, mas ele tenta fazer isso. E aí ele não absorve, ou na medida do possível, ele tenta não absorver aquelas energias. Quando ele é racional, quando ele é só racional, aí ele não absorve aquelas energias. E ele está fazendo por obrigação, né? A obrigação dele é julgar, né? Então ele não, na medida do possível, ele também tem os espíritos que o protegem e tal, né? Que fazem a manutenção, monitoramento disso para manter ele em equilíbrio, desde que ele seja uma pessoa voltada para o bem, no interesse da justiça, né? Mas olha só que interessante isso, né? Então, imagina o seguinte, imagina a audiência desses programas aí. Imagina como que tem um monte de gente contaminada por isso, tá? E aí talvez isso explique também por que parece que tem um monte de gente que é desonesta em volta da gente, né? Por que será, né? Eu acredito que seja por causa disso. Ficou criticando tanto político desonesto e corrupto que ficou igual, que absorveu essas energias e ficou igual. Tá bom? Eu não tô, assim, eu não tô criticando não, tá? Eu não tô julgando não, aqui é só análise mesmo. Eu não... Isso aqui é uma análise, tá? Eu não tô julgando, eu estou analisando, e eu estou analisando com frieza, tá? Eu não tô colocando aqui, na medida do possível, eu tô deixando a minha emoção de lado quando eu falo do mal, né? Quando eu falo de alguma coisa ruim, tá? Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior, qual pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se, dentro de algumas horas, no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muita vez, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Então, olha só, ele tá meio que redundando, né, aqui. Ele tá falando assim, ó, maledicência é um vício. E esse vício, ele vai te fazer mal. Ele vai te fazer muito mal. Ele vai retratar a sombra maior. Então, quando você tá lá falando mal de alguém, independente desse alguém ser culpado ou inocente, eu não estou colocando aqui esse mérito, tá?
Mas toda vez que você ou eu, né, julgamos, ficamos falando mal da pessoa, nós estamos refletindo, nós estamos sendo uma sombra menor que está refletindo uma sombra maior. Ok? É isso que ele está falando aqui. E aí ele pega e compara com um machucado, né, um foco infeccioso, que está lá abandonado, ninguém está passando remédio, ninguém está fazendo nada, e em algumas horas vira um bolo pestífero de imensas proporções. Então a maledicência, ele vira um vício, né? Então ele vai crescendo. A maledicência, você falou mal de alguém agora, aqui você não está acostumado a falar mal de ninguém, mas você falou mal porque você viu lá na televisão que fulano de tal botou o dinheiro lá na meia, tal, falou que vacina é bobagem, tal, e aí você começou a falar mal dessa pessoa, né? Quando você faz isso, você está falando mal de alguém, certo? Você está cometendo a maledicência, você está praticando a maledicência. Mas foi uma vez só. Só que aí, isso vai virando um vício. Vai virando um vício, vai virando um vício, vai virando um vício. Daqui a pouco, você não para de falar mal de político. Você não para de falar mal de bandido. Ou não para de falar mal, seja lá do que for. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Não, por isso que não pode ficar falando mal dos outros. Por isso que não pode ficar olhando a televisão, assistindo a televisão e aí ficar criticando os políticos. Não. Deixa eles lá, isso é problema deles, eles que vão ter que arcar com isso por causa da lei de ação e reação, tá bom? Tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muitas vezes aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Então, a cólera sistemática, uma pessoa que está sempre encolerizada, tal, né? Ele acaba virando um criminoso, ele acaba virando, ou então acaba enlouquecendo. Tá? Então a gente precisa ficar prestando atenção nessas coisas. Então a gente tem que, se a gente falar mal de alguém, tem que parar. Começa a parar de falar mal, seja lá de quem for, tá? Começa a vigiar isso em você. Para de falar mal das pessoas, independente de quem seja, independente da culpa ou da inocência. Tudo bem? E aí aqui tem mais uma liçãozinha, né? Se você é uma pessoa que sempre estoura, cólera sistemática, é isso aqui, é do tipo, são aquelas pessoas que falam que tem personalidade forte, né? Isso não é personalidade forte, na minha opinião, tá? Isso é outra coisa, isso é descontrole emocional. Isso que ele está chamando de cólera sistemática, tá? Então, essas pessoas que não têm controle emocional, e espero que você não seja uma, mas se for, começa a controlar isso. Para de ficar estourando aí, para de ficar gritando com a pessoa do telemarketing, sei lá, tá? Não faça isso, começa a se vigiar nesse quesito também, tá? Para você conseguir melhorar o seu equilíbrio interior, tá? Que esse é o objetivo de todos nós. Esse é o nosso objetivo principal dentro do Espiritismo, tá? É o que nós chamamos de reforma íntima, tá? Eu estou fazendo minha reforma íntima, você está fazendo a sua reforma íntima dessa forma. Mudando atitudes. Então, por exemplo, se você tem a atitude da maledicência, começa a cortar isso. Se você tem a atitude da cólera sistemática, começa a cortar isso, tá bom? Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas, encarnadas ou não, que concordem conosco, potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno às consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo,
desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Então, até agora, o Emmanuel ele só tinha falado da doença, do problema, né? Agora ele falou da cura. Qual que é a cura para isso? Como que você faz para parar de falar mal do político que está ali na televisão ou do bandido que está ali na televisão? É simples? Não tão simples, eu sei que não é tão simples, mas... Primeiro, desliga dessas mídias aí, para de se conectar a essas coisas ruins. Segundo e talvez mais importante, começa a prestar atenção nas pessoas de bem. Então começa a prestar atenção no Divaldo Franco, começa a prestar atenção no Haroldo Dutra Dias, começa a prestar atenção na Nete Guimarães, começa a prestar atenção em todas essas pessoas que só fazem o bem. Para quê? Para você começar a absorver as energias boas dessas pessoas que vêm pelas ideias, vêm pelos pensamentos. Quando você presta atenção numa palestra, quando você presta atenção numa aula, você está absorvendo aqueles pensamentos e aqueles pensamentos estão te alimentando. E é um alimento bom. Esse é o alimento bom. O alimento bom é o alimento que você absorve numa aula de matemática, de biologia, de espiritismo, numa palestra do Divaldo Franco, numa palestra do Haroldo Dutra Dias, numa palestra da Nete Guimarães. Então, dessa forma você consegue absorver boas energias e passa a refletir as pessoas que você admira. Então, da mesma forma que quando você está criticando alguém, você absorve aquilo que você está criticando. Quando você admira as qualidades de alguém, você passa a absorver aquelas qualidades daquelas pessoas que você admira e você passa a agir de forma parecida com elas. O André Luiz, ele, no livro Nosso Lar, ele tem uma lição bem interessante, né? O Lísias, ele pega e está ensinando sobre a oração para ele. E aí ele fala assim para o André Luiz, que a oração ele tem 3 objetivos: louvar, agradecer e pedir. Louvar é o mais importante desse momento, dessa aula aqui, tá? Louvar significa admirar a Deus. Significa admirar as coisas que ele fez, a perfeição em tudo que ele fez, em nós, na natureza, em tudo. Isso é louvar a Deus, é admirar. O Haroldo Dutra Dias, ele brinca assim, ele fala assim, nós viramos tietes, nós fazemos tietagem com Deus. Nós admiramos Deus, nós somos fãs número 1 de Deus. E aí, quando nós fazemos isso, nós absorvemos um pouco mais das qualidades de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Significa que nós estamos absorvendo as qualidades de Deus. Então, Deus é perfeito, nós somos perfectíveis, nós estamos nos tornando cada vez mais perfeitos, tá? Claro, nunca vamos ficar tão perfeitos quanto Deus. Deus é o único que está pronto e acabado, que não tem início e não tem fim. Mas nós tivemos início, mas nós não temos fim. Esse é o presente que Deus deu para nós, né? Nós não temos fim, nós tivemos o início. Um dia nós fomos criados e nós evoluímos e chegamos até aqui e nós vamos continuar a evoluir até chegar ao nível de Cristo e depois até chegar a níveis superiores ao que ele estava, por exemplo, há 2000 anos atrás, tá? Claro, nunca vamos conseguir ultrapassá-lo, porque ele é um espírito mais velho do que nós. Mas nós vamos chegar no patamar dele,
que ele está hoje, mas quando a gente chegar no patamar dele, ele já vai estar mais adiante, né? E assim por diante. Então, louvar é admirar a Deus, a tudo que ele fez para nós, o universo de universos, as informações que ele permite que cheguem até nós. O Espiritismo são informações que foram permitidas que chegassem até nós. Cristo pediu para que nós tivéssemos essa permissão, tá? E porque ele fala, né? Ele fala assim na última ceia, né, com os apóstolos: é verdade que vocês ouvirão rumores sobre guerras, doenças e um monte de coisas graves e ruins, né? Mas não se preocupem, porque eu pedirei para o meu Pai que envie o meu Consolador para vocês, para explicar as coisas que eu não pude explicar agora, do céu e da terra. Então, lá atrás, Cristo ele já falou do Consolador, né? Do Consolador, do Espiritismo, que chegaria até nós. E ele pediu permissão para que isso acontecesse, né? Para Deus, para que Deus permitisse que isso acontecesse. Mas aí, então, a oração tem mais duas coisas, né? Só para terminar, só para não deixar essa ponta aberta, né? Louvar, agradecer. Então, agradecer é uma atitude de reconhecimento a Deus de que você sabe, de que só chegam as coisas que você precisa para a sua vida e para a sua evolução. Agradecimento, então, é um sinal de evolução. Você está no nível evolutivo superior se você já é capaz de agradecer e de sentir gratidão. É a segunda função da oração. A terceira função é pedir. Pedir eu não preciso explicar muito, né? Pedir, a gente sabe pedir bem, né? Na verdade, a gente não sabe pedir. Nós precisamos aprender a pedir as coisas certas para Deus, né? Então, quando nós pedimos as coisas para Deus, nós precisamos pedir as coisas certas. Não é ganhar na Mega Sena, não, tá? É pedir, por exemplo, para conseguir cultivar a disciplina. Conseguir cultivar a disciplina para adquirir conhecimento. Então, aí, nós precisamos aprender a pedir de verdade, tá? Ou pedir a ajuda para alguém que nós gostamos, ou para nós mesmos, que esteja passando dificuldade. Então, nós precisamos aprender a pedir. Então, na verdade, as três coisas, os três objetivos da oração, as três nós precisamos aprender ainda, tá? Nós precisamos nos exercitar. Louvar, precisamos aprender a louvar a Deus. Precisamos aprender a agradecer a Deus por todas as coisas e precisamos aprender a pedir para Deus as coisas que realmente são necessárias para o nosso processo evolutivo, tá bom? Mas aí, voltando aqui para a nossa lição, então, esse último pedaço aqui, o Emmanuel está dando o remédio para você se curar, para eu me curar disso, tá? Então, ele fala assim: pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno às consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz,
resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Olha só como ele termina, olha como ele termina essa frase. Resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Olha só, tem gente que se sente solitário, né? Primeiro que nós nunca estamos solitários, né? Sempre, mesmo que não esteja nenhum encarnado perto de nós, tem os espíritos que se afinam conosco junto com a gente, tá? Então nunca estamos sozinhos, na verdade, né? Mas ele pega e fala assim, que fazendo isso que ele está falando, ou seja, prestando atenção no bem e fazendo um bem, nós vamos resolver de tabela, com segurança, o nosso problema de companhia. Nós vamos começar a atrair pessoas encarnadas ou desencarnadas que se afinam com o bem, porque você está pensando bem, porque você está prestando atenção em pessoas do bem. Tá bom? Então é isso. Nessa lição ficamos por aqui. Eu sei que essa lição foi um pouquinho complexa, né? Mas eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, tenta assistir mais vezes a parte que você não entendeu, tá? E pode deixar aqui o comentário aqui embaixo, tá? Também. Na medida do possível eu vou responder esses comentários aí. Se a pergunta for complexa, aí eu posso até fazer um vídeo sobre essa dúvida, tá bom? Então, ficamos por aqui. Eu agradeço a sua audiência. Muito obrigado. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Não se esqueça de dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que nós colocaremos no ar no YouTube, né? E compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que precisa dessa informação, tá bom? Por favor, porque o objetivo desse canal, o objetivo desses vídeos é ajudar as pessoas com ensinamentos ali do Emmanuel, né? Ensinamentos trazidos por Chico Xavier nos livros do Emmanuel, nos livros dos Espíritos, da codificação kardeciana, tá bom? Então eu agradeço mais uma vez, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço.